Oi, Mi. Tô aqui, como você me pediu, fazendo esse vídeo com algumas orientações sobre liderança. Não mandei antes porque eu estava orando, pedindo uma direção para Deus, porque falar de liderança não é fácil, né? Orientar sobre uma liderança, ainda mais se tratando do Ministério de Louvor. Então, assim, como você já sabe, eu fui muitos anos regente de jovens, não só lá na Shalom, mas na outra igreja que eu congregava também. Ano passado, eu fiquei como segunda líder do Ministério de Louvor lá da igreja. Hoje eu sou líder dos músicos, não só músico dos levitas, mas como músico de toda a igreja. E eu vim aqui, como você me pediu, a orientação sobre liderança, que é algo muito difícil de se falar. Primeiro porque lidar com pessoas, gestão de pessoas é difícil. Você ser gerente de um estabelecimento, você ser dono de um estabelecimento é difícil, porque lidar com pessoas é difícil. Fazer gestão de pessoas é difícil. E aí, quando a gente passa essa parte de gestão de pessoas para a igreja, para o mundo espiritual, a dificuldade duplica, na verdade. Né? Porque além de ter a gestão de lidar com as pessoas, a gestão de pessoas, entra a parte espiritual. Né? E quando se trata de ministério de louvor, nós estamos lidando com os sonhos das pessoas, nós estamos lidando com o ministério das pessoas, com as vidas delas. Porque a partir do momento que nós somos líder de algo, de qualquer departamento, todos os nossos liderados, a vida deles estão sob nossa responsabilidade. Da mesma forma que a vida das ovelhas está sob responsabilidade do pastor. O líder é a mesma coisa. Então o líder ele tem o poder de matar e tem o poder de edificar. Então que nós possamos, e eu digo isso, tudo que eu for falar aqui para você, pode ser que muitas delas um dia eu não fiz ou já fiz, mas eu tomo isso para minha vida também, porque eu sei que é uma verdade. E nós precisamos ser bênçãos na vida das pessoas, nós precisamos edificar a vida das pessoas. E tem algumas coisinhas assim que a gente vai aprendendo. E eu orando, Deus me trouxe sobre o 9 frutos do Espírito, né? Que na verdade isso é algo que todo cristão na verdade deve seguir. Na verdade é algo que o cristão deve seguir. É o 9 frutos do Espírito. Só que eu acho que o líder também acho que deve proceder dessa mesma maneira no seu ministério, com seus liderados. Principalmente alguns dos tópicos. Acho que a gente tem que agir mais dessa maneira. Porque não é fácil mesmo. Não é fácil. O levita, ele está sempre à frente da batalha. Sempre à frente da batalha. Sempre ele vai estar na frente da batalha. E isso é algo muito sério, porque o levita ele sempre dá. Ele está ali todo culto, ele está todo ali todo momento, ele está se entregando. E às vezes, por causa da correria do dia a dia, porque trabalha, porque estuda, ou porque tem que estar todos os cultos, às vezes não tem tempo de se encher ou de ser ministrado. E por mais que nós cristãos, principalmente obreiros, levitas, precisam ter a sua comunhão com Deus, nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus, independente de qualquer coisa. Eu acredito muito que os levitas, os obreiros precisam ser ministrados. Precisam, porque os levitas também passam por dificuldades. E eu tenho percebido nos últimos dias que o inimigo tem atacado na área levítica, na alma dos levitas. E eu digo não só na nossa igreja, mas em geral. É onde o inimigo tem atacado mais, sabe? Deixando a nossa alma frágil. E quando a nossa alma está frágil, se nós não tomarmos cuidado, ela consegue dominar todo o nosso corpo
E a gente fraqueja, a gente desiste mesmo. Então eu acredito muito nisso. Então, a princípio, tudo que você for fazer, você precisa, você ou seja qualquer outra pessoa que estiver na liderança junto com você, vocês precisam ter uma vida com Deus. E uma vida com Deus é o quê? É constante oração. E precisa ler a palavra. Porque esse daqui vai ser a sua bússola. Esse daqui que vai ser o seu guia. E toda vez que você for ministrar um levita, nunca vai só com suas palavras, só com o seu achismo. Você pode sim trazer a sua orientação, mas sempre com uma base bíblica naquilo. Porque senão suas palavras ficam ao vento. Agora, você trazendo uma base bíblica, não tem como o levita questionar, porque é bíblico isso. Então, primeiro, vocês precisam se revestir, porque se os levitas já são constantemente, já vivem constante guerra, o líder mais ainda, muito mais. Então, assim, a primeira coisa é constante oração, consagração e ler a Bíblia. Muito, 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 muito. Porque vocês precisam estar revestidos. Vocês precisam estar revestidos. E aí, eu trazendo essa parte do 9 frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, eu vou ler aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, está na outra Bíblia. Esse daqui, a tradução é diferente. Gálatas 5:22, tá? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Eu me lembro que eu trouxe essa palavra, algumas meninas até lembram, a Rebequinha, inclusive, ela comentou comigo há um tempo atrás que ela tinha até hoje essa lição. Que quando eu dava aula para vocês lá atrás, há uns 10 anos atrás, quando eu dava aula para vocês na escolinha, eu trouxe essa lição para vocês, do 9 frutos do Espírito. E aí eu lembrei disso, na verdade, né? E eu acho que você deve até se lembrar, porque na época eu dava aula para você também, não sei se você se lembra. E aí eu lembrei disso, na hora quando eu estava trazendo essa orando, na verdade, né, para falar com você. E o que me chamou a atenção é que muitos inclusive falando para mim, tá? Eu preciso agir dessa maneira. E eu tenho aprendido muito com Deus. Falando do primeiro, da caridade. Eu procurei aqui no dicionário. Caridade, amor de Deus e do próximo, benevolência, bom coração, compaixão. A caridade pode ser entendida como um sentimento ou uma ação altruísta de ajuda a alguém sem busca de qualquer recompensa. Ou seja, o líder, ele precisa ser assim. Ele precisa oferecer algo sem esperar nada em troca, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. Porque eu posso ser sincera, dificilmente vai ter reconhecimento humano. De Deus sempre vai ter, a sua recompensa em Deus sempre vai ter. Só que o reconhecimento humano, isso dificilmente nós teremos. E nós, como os cristãos, como os levitas e como líder, dificilmente nós teremos esse reconhecimento. E aí até bom. Por quê? Porque quando nós recebemos a nossa bênção aqui, quando nós recebemos reconhecimento de homem, isso é bíblico. Nós não teremos o reconhecimento de Deus, porque nós já recebemos a nossa recompensa aqui na terra. Quando alguém nos abençoa, fala, obrigada pelo... Nós vamos ter o nosso galardão. Mas a nossa recompensa é muito maior quando nós não temos a recompensa dos homens. A nossa recompensa em Deus é muito maior. Então, tudo que você for fazer pelos seus liderados, faça sem esperar nada em troca. Faça com amor, sabe? Pelo simples fato de amar, servir. Eu li até uma palavra que o presbítero Vicente trouxe ontem, que eu até marquei, porque eu achei isso muito importante mesmo, que está em Mateus 20:20. Eu vou ler aqui para você. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles,
e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, foi muito bom ontem o presbítero Vicente ter trago essa mensagem, porque eu estava terminando de trazer esse vídeo para você. E isso serve para nós líderes. Como o bispo Sidney mesmo fala, ele fala que o obreiro está ali para servir. Se a pessoa que quer ser diácono acha que ele vai ser o bonitão, não, muito pelo contrário, ele está ali para servir. Então nós líderes, nós estamos ali para servir. Servir os nossos liderados, servir a nossa igreja, servir a Deus. Nós estamos para servir. Então o servo, ele é justamente assim. Ele faz algo sem esperar nada em troca, porque ele está ali para servir. E a caridade basicamente é isso. Então na sua liderança que você age dessa forma, né? Gozo, satisfação, regozijo, alegria, né? Então assim, eu pego como, porque o gozo vem logo após a caridade. Então eu entendo como se você fazendo bem para as pessoas sem esperar nada em troca, que isso te traga alegria de você servir, entendeu? Que você se sinta alegre de servir. Porque tem gente que é assim, tem uma pessoa lá na igreja, o diácono Rafael Scarpelin, até o marido da Ju, que você conhece, né? E ele é diácono. E a gente vê a alegria dele servir. Ele tem prazer de servir. E isso deixa ele alegre de estar ali servindo. Quem é muito assim, que hoje é pastor, é o Rogério, vulgo Latinha. Ele era um dos melhores diáconos que a gente tinha, porque ele amava servir, ele ama servir. O Enilson é assim, o Fábio Oliver, também é assim. Então são pessoas que a gente vê que ama. Então eu creio que assim, a caridade vem logo após, o gozo vem logo após a caridade. Então eu entendo como isso. Você serve, é a caridade, sem esperar nada em troca. E você se sente feliz, você tem gozo em servir, mesmo não tendo nada em troca. E isso são coisas que só Deus faz. Então você precisa viver isso na sua liderança. Servir, estar disposta a servir seus liderados, a igreja, mas principalmente lidando com os liderados. Servir seus liderados sem esperar nada em troca. O outro é paz. Paz eu não preciso nem de dicionário para dizer. Ausência de perturbações e agitação. Eu tenho aprendido assim, tudo que nós formos fazer, nós precisamos ter paz. Porque, como diz o ditado que o povo agora está sempre dizendo, melhor ter paz do que ter razão. Então, se existe alguma decisão que você precisa tomar, que é uma decisão muito difícil, ou alguma administração, qualquer coisa, você precisa estar em paz naquilo que você vai fazer. Se não houver paz no seu coração, não faça. Não faça. Porque você precisa ter paz. A melhor coisa é você ir para casa depois de uma reunião feita com levitas, ou uma ministração, ou um culto, ou seja qualquer coisa, uma decisão tomada, e você chegar em casa, deitar, dormir e ter paz naquilo que foi decidido. Então tudo que você for fazer, que você faça direcionada por Deus, e que se isso estiver trazendo paz para o seu coração, você faça. Se isso não estiver trazendo paz, ore mais um pouco e peça direção para Deus. Peça direção para Deus, porque nós precisamos ter paz para fazer as coisas. Não adianta a gente tomar nenhuma decisão com dúvida, insegura, porque nós líderes, nós precisamos passar segurança para os nossos liderados. Porque não adianta a gente chegar lá e... como é que nós vamos passar credibilidade para aquilo que nós estamos falando? Como é que eles vão ter fé naquilo que nós estamos falando, se nem mesmo nós temos segurança, temos certeza, temos paz daquilo que nós estamos falando? Então, a vida com Deus é uma vida de paz. A vida do cristão é uma vida de paz.
Nós devemos viver em paz com Deus, em paz com os nossos irmãos e em paz conosco, com nós mesmos, com os nossos familiares. Então, assim, além dessa, porque tem um leque, né, em relação à paz, mas eu quero trazer sobre decisões, na verdade. Que toda decisão que você for tomar, que você tenha paz. Se você não tiver paz, ore mais um pouco e não decida nada sem a direção de Deus. Nada. E aí aqui a gente vê a próxima palavra, longanimidade. Opa, falei errado. Longanimidade. Já falei certo. No dicionário está escrito assim: característica ou qualidade de quem tem grandeza de ânimo, de quem aceita de modo firme e corajoso a adversidade a favor de outrem. Paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Isso, cara, é extremamente forte. É extremamente forte. Isso eu estou procurando. Entenda que todo o significado dessas palavras eu estou procurando no dicionário. Tá? É no dicionário. E a vida do líder é exatamente isso. É exatamente isso, né? Paciência para suportar as ofensas dos outros ou os próprios sofrimentos. Então, assim, existem momentos, como diz, né, o ditado que o povo fala: se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu para agradar? Então, realmente, de fato, vai acontecer isso. Você não vai conseguir deixar todo mundo feliz, 100%. Vai ter atitudes suas que algumas pessoas vão achar que é errada, que você está agindo incorretamente e que você não vai agradar. Isso é fato. E tem muitas vezes que pessoas vão te ofender com palavras, com atitudes, com olhares, que é o que eu tenho vivido muito. Então, assim, só que ter longanimidade é isso. É paciência para suportar as ofensas dos outros. Então, é aquela coisa, é o que eu sempre digo. Enquanto eles me odeiam de graça, eu os amo de graça. Então é o que Jesus fez. Jesus amou aqueles que ofendem. Sabe aquele? Perdoe a quem tem nos ofendido, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então é exatamente isso. Quando Jesus estava na cruz e aqueles que o colocaram na cruz, Jesus falou para que Deus perdoasse eles, porque eles não sabiam o que fazem. Então a vida do cristão é isso. E até mesmo suportar o seu próprio sofrimento. O seu próprio sofrimento. Então é uma coisa muito difícil, mas como fazia muito tempo que eu não estudava isso, porque fazia muito tempo que eu tinha trago essa ministração para vocês, essa aulinha para vocês. E eu lendo isso e vivendo tudo isso que eu estou vivendo hoje, como líder, é muito real isso. Muito real. Muito real. Muito real mesmo. Então que você viva isso. Eu sei o quanto é difícil, Mi. Eu sei o quanto é difícil. Porque eu tenho vivido isso na pele. Nesses últimos dias. Tenho vivido literalmente. Deus sabe um pouco. Mas eu estou disposta a viver essa palavra. E tenho tentado viver essa palavra. Então que você tenha força, paciência com aqueles que têm te ofendido e suportar suas próprias privações, seus próprios problemas, porque é difícil. O líder, ele tem que lidar com os seus próprios problemas, com suas próprias guerras, com a guerra do ministério inteiro e com a guerra de cada um em particular. Então são muitas guerras que um líder compra. São muitas provações que o líder passa. Então, quando a gente entra numa liderança, quando o bispo me falou no ano passado, foi entrar como segunda liderança do Ministério de Louvor, lá no ano passado, no começo do ano passado, no finalzinho do ano retrasado, na verdade. Eu olhei pra cara dele e falei assim: não, o senhor tá doido? Depois até fiquei meio assim, né, que chamar o bispo de doido, falta de respeito.
Mas eu me arregalei os olhos desse tamanho, porque eu sabia a responsabilidade que era assumir o Ministério de Louvor, assim. Por mais que eu fosse a segunda, e tinha a Fê, que estava lá durante muitos anos, então, assim, querendo ou não, eu não ia entrar de cabeça, né? Mas, mesmo assim, era uma responsabilidade muito grande. E hoje, eu tenho vivido muito isso. No ano passado, eu já tinha começado a viver, e Deus já estava me ensinando algumas coisas, mas hoje, eu tenho vivido isso. E eu posso dizer, eu estou trazendo essa ministração para você, e eu estou recebendo ela agora. Eu estou sendo ministrada através dessa palavra. Eu estou sendo ministrada através dessa palavra agora. E Deus sabe o quanto eu preciso. Deus sabe o quanto eu preciso disso. Então, assim, não desista, tenha fé e viva isso. Viva essa palavra. Longanimidade. É difícil falar essa palavra. Porque, é complicado, cara. As coisas de Deus, assim, são muito difíceis. Vai ter momentos que vai ser muito difícil você suportar. Só que vai chegar o dia em que você vai cantar aquele louvor. Valeu a pena. Sabe? Valeu a pena chegar até aqui. A próxima palavra é benignidade. Característica de quem é benigno, generoso ou benevolente. Bondade, particularidade do que é afável ou indulgente. Na verdade, eu acho que benignidade vamos dizer assim, primo da caridade, que é o que eu entendo ali. Então, como eu já falei muito sobre a caridade e tal, eu não vou muito entrar nessa parte, mas eu vejo a benignidade primo da caridade, vamos para aquele que é generoso. Existem aquelas pessoas que é uma pessoa que acontece, que até há um tempo atrás eu agradeci ela, que ela simplesmente um dia veio na minha casa, num domingo. Eu não tava passando necessidade, assim, sabe, de não ter nada em casa. Eu não tinha a bonança, né? Mas eu não tava passando fome nem nada. Mas essa pessoa simplesmente ligou pra mim no domingo e falou: Mindy, se arruma. Pede pra você e o Júlio se arrumar, que eu vou levar vocês num lugar. Aí eu achei estranho, falei com o Júlio, a gente se arrumou, a pessoa veio de carro. E eu, pra onde que a gente vai? A gente vai. A pessoa não falava. Aí a pessoa chegou, largou a gente no supermercado e falou assim, ó, compra o que vocês querem. O que vocês precisam, o que vocês querem. Não se preocupa com o preço. Eu olhei assim pra cara do Júlio, a gente ficou, juro pra você, não pode jurar, né? De verdade, eu e o Júlio, a gente ficou olhando pra cara do outro, assim, por uns 2 minutos, no supermercado parado, sem entender o que estava acontecendo. Aí o Júlio falou, não, mas isso tá certo, isso não tá certo e tal. Eu falei, não, Júlio, vamos, se a gente tá aqui, meu filho, aproveita, vai falar igual o presbítero Renato, pode mandar, que é Deus que tá mandando. E aí a gente foi colocando as compras, foi fazendo e tal. E compramos tudo que a gente precisava. E aí eu depois agradeci essa pessoa, que eu falei assim, essa pessoa estava sempre na brecha para agir com generosidade, sabe? Com bondade. E é difícil ver hoje em dia. Simplesmente é a mesma coisa de você ver um mendigo na rua, um morador de rua, e você simplesmente olhar para ele, sem ele pedir, você ir lá e oferecer uma ajuda, oferecer um almoço, um café da manhã, alguma coisa. E eu hoje, nos dias de hoje, eu tenho sentido muita falta disso. De humanidade, na verdade. Humanidade. Eu tenho sentido falta de... Independente de cristianismo, eu tenho sentido falta de humanidade nas pessoas, principalmente na igreja.
E isso tem que partir de nós líderes, porque começa de cima. E não que nós somos melhores do que alguém, mas eclesiasticamente nós estamos num ponto em que existem pessoas abaixo da gente. Então tem que partir de nós para com os outros. Sabe aquela coisa que o que eu quero para mim é o que eu tenho que fazer pelos outros? Então que você seja assim também com as pessoas. Sabe? Não espera as pessoas pedir. Tenha essa sensibilidade. Peça que Deus que você tenha essa sensibilidade de perceber quando alguém está precisando da sua ajuda. Seja de uma oração, seja de um abraço, seja de qualquer outra coisa. Mas que nós possamos ter essa sensibilidade. Essa sensibilidade, sabe? De estar ali com os outros, sabe? De estar próximo dos outros. De ajudar as pessoas. Que é benignidade e bondade, né? A fé. Fé também não precisaria nem de dicionário para explicar, né? A própria Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. No dicionário é crença, convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Então, tipo assim, literalmente, fé é você acreditar naquilo que humanamente não existe. Ou humanamente não seja verdade. Mas você acredita, você tem fé naquilo tão intenso que aquilo se torna verdade. E nós precisamos ter isso, o cristão precisa ter isso, né? Ter fé nas coisas, a ponto de se tornar verdade na nossa vida. E por que a ponto de se tornar verdade? Porque existem algumas situações, tipo assim, vamos dar um exemplo. Às vezes o seu ministério está passando por alguma dificuldade. Posso dizer, uma desavença que seja. E a situação está tão difícil que parece que aquilo ali vai ficar pior ou que aquilo não tem mais solução. E nós precisamos ter fé que aquilo vai passar, que a nossa oração vai ter poder, que meu nariz está coçando, isso não é hora de fazer um vídeo e o nariz coçando. De que aquilo vai passar. Ter fé, acreditar de que tudo isso é passageiro. Ter fé de que as pessoas podem mudar. É a mesma coisa, quando você vê um usuário de crack, um usuário de droga, ou um alcoólatra, quando você vê a pessoa no fundo do poço, é difícil você ter fé de que aquela pessoa vai mudar. Porque aos olhos humanos, quando você vê um viciado, né? Um viciado não, né? Um dependente químico, aos olhos humanos, quando você vai lá na Cracolândia, é impossível você ver aquela pessoa mudar de vida. Aos nossos olhos parece que isso é impossível, literalmente impossível. Porque a pessoa se afundou de tal forma que o poço é muito fundo, muito fundo. Só que aí é onde entra a fé. Aonde entra a fé? É a crença, a convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Ou seja, quando você tem fé que aquela pessoa pode sair dali, daquela situação, aquilo se torna verdade. E quando se torna verdade, e eu não digo que se torna verdade só para mim, mas aquilo se concretiza. Se concretiza. O exemplo é do meu pai. Você deve ter visto algumas coisas no Face que eu postei. O meu pai, ele estava numa situação deplorável. No mundo do crack mesmo. No mundo do álcool. Ele estava literalmente no fundo do poço. Eu não daria, na situação que meu pai estava, eu não daria mais nem um ano. Ele teria morrido. Porque realmente ele estava numa situação deplorável. Mas eu tinha fé de que ele ia sair daquela situação. Por mais que a minha fé estava pequena. Às vezes, por alguns momentos eu até desistia.
de crer mesmo, porque era impossível meu pai sair daquela situação. Mas eu tinha fé de que ele ia sair daquela situação, que ele ia ter a vida transformada, de que ele seria um novo homem. E depois de tantos anos mesmo, sabe, lutando, tantos anos vendo a minha mãe lutar por isso, vendo a minha mãe orar, guerrear pela vida do meu pai, e eu e minha irmã, sabe, eu tão nova, ter que assumir o papel da dona de casa depois quando minha mãe faleceu, e ter que cuidar da minha irmã, e ter que cuidar do meu pai nessa situação. Teve momentos que eu pensei que não ia ter jeito mesmo, que ele não ia sair desse mundo. Mas hoje ele tá aí, firme e forte, já tá aí há 3 anos já. 3 anos firme mesmo na presença de Deus. Aí tem algumas pessoas que têm medo. Ah, você não tem medo dele voltar? Não tenho. Não tenho. Sabe por quê? Porque a minha fé foi capaz de fazer algo impossível aos olhos humanos. E eu creio num Deus que quando ele começa a obra, ele é fiel para cumprir e terminá-la. E a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta as dores. Então eu sei que isso foi resposta de oração de muitos anos da minha mãe e de muitos anos minha e da minha irmã. Então eu tô em paz, eu sei que meu pai nunca mais vai voltar para esse mundo, sabe? Eu tenho fé nisso. E no dia em que talvez ele possa cair, antes disso acontecer, Deus leva ele. E parece até ser frio da minha parte dizer isso, mas pro cristão, o morrer é lucro. Então assim, eu sei que o propósito de Deus do meu pai é outro, mas se porventura houver a possibilidade, que para mim não há, do meu pai cair de novo, antes disso acontecer, Deus recolhe ele para salvação. Então a fé é isso. Eu estou sempre pequeno testemunho, mas a fé é isso mesmo. Então mesmo em meio à adversidade, tenha fé. Fé que as coisas irão mudar. Fé de que tudo isso que nós estamos passando, que um líder passa, é aprendizado de Deus. Eu sei que tudo aquilo que eu passei em relação ao meu pai me trouxe crescimento. Então tenha fé, tá? Não vou me prolongar não. Mansidão, meu Deus do céu. Mansidão. Na verdade, eu tenho aprendido muito sobre mansidão. Eu precisava aprender. E eu aprendi da maneira mais difícil possível, na verdade. Você me conheceu na regência dos jovens. E você sabe que eu não era uma pessoa mansa. Na verdade, assim, eu não me culpo por isso, tá? Eu não me culpo por isso porque eu sei de tudo aquilo que eu tinha passado, que eu passei na minha vida. E, querendo ou não, as nossas adversidades, as nossas dificuldades, vai forjando o caráter. E eu passei por tanta coisa na minha vida, por tantas dificuldades, por tantas provações, por tantas tristezas, tantas frustrações, tanta coisa que foi de encontro com a minha alma, me abatendo. Foram tantas coisas mesmo, mas tantas coisas. E eu digo tantas coisas assim, desde a minha adolescência, antes mesmo da minha mãe morrer, eu já tinha passado por coisas muito difíceis. E foi uma atrás da outra, foi baque atrás de outra. Teve mais do que eu estava falando com Deus. Deus, eu só tenho provação. Eu não tenho um momento de felicidade, não tenho um momento de regozijo. É só prova, luta. E há momentos que a gente passa por tanta coisa assim, que para nos proteger de futuras frustrações, a gente cria uma barreira. Nós criamos um muro em volta da gente para não correr o risco de ser atingido. E foi isso que eu fiz durante esses anos. Eu criei uma barreira em minha volta. Então, de mansidão era zero. E você sabe muito bem
como é que era a Tia Mid nos jovens. E eu tenho mudado muito. Deus me mudou muito. Peraí, desculpa, que eu tive que... Meu nariz estava puxando muito. Então, assim, por conta disso, eu criei uma barreira. Pra não ser... Então, às vezes, nós fazemos isso. Então, você me conhecia como eu era antes, a Tia Mid de antes. Então, assim, Deus tem me mudado muito, né? E eu creio que Ele tem me mudado. Então, ser líder é difícil, mas nós precisamos ter mansidão. Mansidão, característica ou condição do que é manso, que possui gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, falta de agitação, sem pressa, desprovido de inquietação, tranquilidade ou brandura. E praticamente 99% do nosso ministério como líder, nós precisamos ter mansidão. E eu confesso que da minha parte, e essa é a parte mais difícil para mim. Apesar que eu tenho mudado muito. Eu sei que eu mudei, mas eu sei que eu tenho que mudar mais. Então, para mim, essa é ainda a parte mais difícil. Por mais que eu tenha mudado, ainda há um conflito dentro de mim, porque esqueci a palavra. Mas é do meu feitio, na verdade, estourar rapidamente. Qualquer coisa e isso é muito mal para um líder. Então tenha mansidão. Sabe aquela coisa, aquela pessoa que quando o fogo tá pegando, é aquela pessoa pacífica que tenta abranger, que tenta acalmar as pessoas, sabe? E sem ser agressivo. Não pode ser agressivo. Porque uma coisa que eu aprendi com o Júlio, que foi o seu líder, meu marido lindo, é que o líder é aquele que traz as pessoas para perto e não aqueles que afastam. E o Júlio, ele é muito assim. Eu falo com ele que eu o admiro muito e tenho ele como minha referência, porque ele é muito manso e ele é uma pessoa que traz as pessoas para perto. Não tem uma pessoa hoje nos jovens que não sinta a falta do Júlio como líder. Os líderes atuais são uma bênção, mas eu digo assim, o Júlio deixou lembranças boas como líder, por ele ser manso, por ele ser pacífico, sabe? Por ele trazer as pessoas para perto, por ele não ser rude. E eu tenho aprendido isso e tenho tentado buscar e tenho buscado por isso. E que você seja assim, mansa, sabe? Mansa mesmo, porque é o que nós precisamos ser como líderes. E por último, temperança. Característica pelo domínio de si e pela moderação dos desejos. Então, isso é pelo dicionário, tá? Então, eu creio que temperança é aquilo que nós possamos, na verdade, controlar coisas dentro de nós mesmos, sabe? Os nossos conflitos. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa de muito conflito, de muito questionamentos internos. Só que nós precisamos, porque nós como líder não podemos estar frágil. Eu sei que é momento que nós estaremos frágil, mas nós não podemos passar isso para a nossa liderança, para os nossos liderados, na verdade. Então, eu sou uma pessoa de muitos conflitos internos, não para externos, mas internos. Então, eu preciso ter essa temperança de conseguir controlar isso, sabe? De conseguir ponderar, na verdade, isso. E isso é uma coisa muito difícil. Que nem eu disse, nós lidamos com o ministério das pessoas, né? E uma coisa que é muito séria, que é o que eu disse, nós compramos as guerras das pessoas, não tem jeito dos nossos liderados, né?
E uma coisa importante que você precisa entender sobre os músicos, que é o que eu tenho ministrado muito para eles. Davi, ele era um levita nato, um tangedor. E quando Saul estava em seus momentos perturbadores, quando o espírito maligno ia perturbar Saul, foi chamado uma pessoa, um tangedor, que tocasse bem, para que o espírito maligno que estava em Saul saísse. E quem foi? Davi. Então, assim, que os músicos, eu não sei se na tua igreja tem músico ou não, mas independente se tem ou não, que os músicos da sua igreja, e você precisa passar isso para eles, que eles não são simplesmente músicos, musicistas, instrumentistas. Levita que toca algum instrumento, ele é um tangedor. E foi até uma conversa que eu tive recentemente com os músicos lá da igreja. Que assim como Davi tangia o seu instrumento, e o espírito maligno que atormentava Saul saía, que hoje os levitas, os tangedores, sejam assim. Que quando eles toquem, que os espíritos malignos que atormentam as pessoas, que atormentam a igreja, a enfermidade, qualquer coisa, possa sair. Porque esse é o papel de um tangedor. No mundo espiritual, o tangedor é muito importante. O levita é muito importante. Porque para a palavra de Deus penetrar, você pode perceber que na maioria dos cultos, primeiro você tem um período de louvor para depois ter a palavra. Porque o louvor, ele faz com que o coração se abra para estar preparado para a palavra. E se você olhar no Antigo Testamento, os levitas estavam sempre à frente da batalha. À frente da batalha estavam sempre os levitas. Então, que os levitas possam entender isso. Ser levita não é fácil. Mas se você aceitou esse chamado, vocês precisam estar preparados para a guerra. Porque o levita é em constante guerra. Através de um louvor, através de uma ministração, através de tanger um instrumento, vidas são curadas, são restauradas, transformadas, libertas, almas são consoladas. Então não é fácil mesmo. Mas que nós possamos estar preparados para isso e que nós possamos nos revestir para isso. E desde já, eu quero declarar sobre a tua vida que Deus possa te revestir de toda a armadura, e que você possa ser cheia do Espírito Santo de Deus, que você possa ser sábia na sua liderança. E é muito nítido o seu crescimento espiritual, o seu crescimento como pessoa, como mulher. Aquela menina tímida que não falava com ninguém, ficava de canto, era tão isolada, sabe? E as pessoas olhavam e não dava nada para você. E hoje ver você da maneira que você está, uma menina extrovertida, divertida, não tem mais vergonha de si, e o seu crescimento espiritual, e hoje você sendo líder dos levitas, isso é tão gratificante para mim. Apesar do pouco período que nós estivemos juntas, né, e eu como regente, líder, dei aula para você na escolinha, apesar do pouco tempo, mas isso é gratificante para mim, porque me faz ver que o nosso trabalho não é em vão, nunca é em vão. Então hoje, agora que você está na posição em que eu estive um dia e que eu estou um dia, saiba disso, que toda semente que você jogar nunca vai ser em vão. Uma hora vai cair numa terra boa, e quando cair na terra boa vai gerar frutos,
E você vai ver o quanto valeu a pena você ter sofrido tanto, ter padecido tanto, ter orado tanto, ter chorado tanto. E eu fico muito feliz, muito feliz. Eu falo com o Júlio assim, às vezes eu mostro seus vídeos, seus áudios, as mensagens que você manda. Você não sabe umas 3 vezes que Deus te usa de tão longe para falar comigo. Umas 3 vezes já. Você, sem você saber de nada, sabe? Você me manda mensagem e Deus fala comigo através da sua vida. E são momentos que realmente eu preciso. Que realmente eu preciso ouvir algo. Que realmente eu precisava ouvir a palavra de Deus. Então, que você continue sempre assim, na brecha. Sabe, disposta a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus. E que você e o seu companheiro de ministério sejam revestidos. Que a sua liderança seja próspera. E quando eu digo próspera, é próspera que traga crescimento para você e para os seus liderados. E que através da vida de vocês, muitas vidas possam ser alcançadas. E eu sei que mesmo daqui de São Paulo, eu vou ver os frutos de vocês. Tá? Eu sei que não é muita coisa. Eu teria muitas outras coisas para falar, mas o vídeo vai ficar muito grande. Mas que esse vídeo realmente possa te edificar e que vale de alguma coisa. Eu não sou, como eu disse, eu não sou nenhuma expert em liderança. Eu não sou a melhor líder, não sou. Tenho muito para aprender. Eu sei que tem gente que nem me acha uma boa líder e nem me acha líder realmente. Mas se Deus me colocou, Deus te colocou neste lugar, é porque alguma coisa Ele tem conosco. Então, que realmente esse vídeo venha te edificar. E como me edificou, por incrível que pareça, eu fiz esse vídeo para você, mas esse vídeo me edificou. Me edificou. Na verdade, esse vídeo foi para você e foi para mim também. Eu precisava ouvir isso, sabe? Engraçado que eu precisava ouvir isso que eu tô ministrando pra você. E engraçado que, tipo assim, eu não preparei nenhum esboço pra falar com você. Eu não preparei nada, assim. Eu orei, mas sabe aquele esboço que pregador faz e tal? Eu não fiz isso. Eu preparei a palavra e deixei, na verdade, Deus conduzir esse vídeo. E da mesma forma que eu estou te ministrando, eu estou sendo ministrada agora. Porque Deus sabe o quanto eu preciso ouvir algumas palavras e quanto tem sido difícil esses últimos dias para mim. Então, mesmo que esse vídeo 100% não vá de encontro com você, mas eu já estou feliz que ele veio de encontro comigo. Então, a palavra é como uma espada de 2 gumes que corta dos 2 lados. E eu nunca fui pregadora, nunca trouxe nenhuma palavra, nunca preguei na igreja, mas engraçado que hoje eu vivi o que os pregadores falam. Pela primeira vez na minha vida, quando os pregadores falam que eles foram ministrados através daquela palavra que eles prepararam para a igreja, hoje aconteceu comigo. Hoje aconteceu comigo. Eu fui ministrada através da palavra que eu estou trazendo para você. Então, da mesma forma que essa palavra falou comigo, que essa palavra fala com você também. Porque fácil não é, Mi. Eu sei que não é. Mas isso vai te trazer um crescimento terrível. Então, saiba que eu estou torcendo por você. Eu e o Júlio estamos torcendo por você. Nós te amamos e estamos muito felizes com o seu crescimento. Muito felizes com o seu crescimento espiritual. E saiba que nós estaremos aqui para o que precisar. Mesmo distante, você aí e nós aqui. Mas sabe que nós estamos aqui para o que precisar. Tá? Eu te amo em Cristo Jesus. E muito obrigado pela confiança e pelo carinho que você tem com a gente. Tá? Beijo.